amigos, sejam todos bem-vindos a mais essa aula. Aqui é o professor Antônio Nascimento e hoje nós trataremos sobre o assunto porcentagem. Tá? Eu trouxe aqui nesse primeiro slide algumas aplicações de porcentagens no cotidiano. Então, antes de seguir à frente, eu gostaria que você pausasse um pouco o vídeo e pensasse em algumas situações do cotidiano onde esse tema tem relevância, onde esse tema se apresenta de uma maneira natural, de uma maneira aplicável no seu cotidiano. Tá? Então vamos então para os conceitos iniciais do tema porcentagem. Tá? Então, porcentagem, antes de tudo, eu tenho que entender como sendo um valor relativo. Sabe? Quando eu trabalho porcentagem, eu sempre tenho que analisar as coisas de um ponto de vista onde você compara quantidades. Tá? Então, nesse sentido, o conceito de porcentagem está ligado a uma comparação de uma parte para o todo. É por isso que o símbolo porcento indica uma fração cujo denominador é igual a 100. Ou seja, se é indicado a partir de uma fração, eu tenho aí então uma comparação de uma parte em relação ao todo. E quando eu trato de porcentagem, esse todo é um todo que vale 100. Tá? Então, sempre que eu estiver com um símbolo de porcentagem, isso deverá ser indicado então como uma fração cujo denominador é 100. Tá? Além dessa representação da forma fracionária, eu também posso escrever este dado a partir de um número decimal. Basta então que eu faça a divisão desse número que representa a parte em relação ao todo. Tá? Para você entender com mais facilidade o que eu acabei de expressar, vamos indicar aqui alguns exemplos. Nós temos aqui 75%. E aí nós devemos entender essa taxa como sendo uma comparação de uma parte de 75 em um todo que é 100. 75% de alguma coisa significa dizer que, ao tomar 100 dessas coisas, eu estou considerando 75. Repetindo, ao considerar 100, eu tomo 75. Isso significa 70%. 75%. Tá? Se eu fizer a divisão de 75 por 100, eu encontro o decimal 0,75. Faça esse exercício, né? Quer seja fazendo na calculadora ou mesmo na caneta, a divisão de 75 sobre 100, que você vai encontrar 0,75. O mesmo raciocínio se dá então com 50%, que nada mais é do que 50 comparado com 100, e o resultado dessa divisão é 0,5. E 25%, que é 25 sobre 100, cuja representação decimal é 0,25. Tá? Eu abro aqui um parêntese para fazer essa associação entre porcentagem com uma fração irredutível. Como, por exemplo, a seguinte. Vamos lá. Acabei de falar para vocês que 75% é a mesma coisa que 75 sobre 100. Porém, se eu fizer a simplificação dessa fração, eu obtenho então que 75 sobre 100, ao simplificar numerador e denominador por 25, eu obtenho 3/4. Então essa é uma outra forma de representar o 75%. 75% de uma coisa é 3/4 dela. Outra taxa percentual bastante utilizada é o 50%, que aqui indicaremos como sendo 50 sobre 100, e que se eu fizer a simplificação até a forma irredutível, eu obtenho 1/2. 1/2 é uma metade, né? Então isso indica que 50% corresponde a uma metade. E 25%, que é 25 sobre 100, quando eu faço a simplificação, eu obtenho então 1/4. Ou seja, 25% de uma coisa nada mais é do que um quarto desta coisa. O primeiro tipo de problema, posso até colocar aqui como sendo o primeiro caso de aplicação de porcentagem. Tá?
que é um caso bem simples, bem trivial. Trata-se de calcular a porcentagem de um todo. Que tipo de problemas a gente encontra isso? É simples, tá? Vamos aqui para os exemplos, então eu faço a elaboração de um problema para cada tipo, tá bom? Então vamos lá. Imagina que eu quero calcular 20% de 30. Ora, 20% de 30, pelo que acabamos de ver agora há pouco, 20% é indicado como sendo 20 sobre 100. De 30, esse dia aqui eu estou representado a partir dessa multiplicação. E 30 é o valor ao qual eu irei calcular os 20%. Então, quando eu quero calcular uma porcentagem de um todo, basta que eu multiplique a fração por este todo. Tá? Então, levante suas antenas aí. Quando você quiser calcular a porcentagem de um todo, basta que você multiplique a fração correspondente a essa porcentagem pelo todo. Assim, 20% de 30 significa 20 sobre 100 vezes 30, cuja resposta é 6. 80% de 50 nada mais é do que 80 sobre 100 vezes 50, que dá 40. 75% de 4.000, eu faço então como sendo 75% de 4.000, eu faço então multiplicando a fração 75% vezes 4.000. Então, fazendo essas continhas aqui, nós chegamos no resultado de 3.000. Tá? Então vejamos um problema para cada situação. Vamos lá. Recebi um desconto de 20% de um produto que custava R$30. Quanto foi o meu desconto? Bom, esse é um problema que ilustra essa porcentagem. Tá? Vamos agora para essa segunda. Em um dia chuvoso, apenas 80% de uma sala de 50 alunos estava presente. Quantos alunos estavam presentes à aula? Então, eu calculo fazendo 80% de 50. Tá? Um determinado item de R$4.000 sofreu um reajuste de 75%. Qual foi o valor desse reajuste? Então, aqui eu citei 3 problemas onde eu sempre vou calcular a porcentagem de um todo. Então, nesse tipo de problema, a resolução consiste simplesmente em multiplicar a porcentagem por este valor presente. Tá? Então, vamos aqui para um segundo caso, que trata-se então de obter um percentual a partir de uma comparação. Aqui você tem que fazer o seguinte: para obter uma taxa correspondente a uma parte do todo, você tem que fazer essa comparação da parte com o todo. Então vamos identificar esses elementos aqui nesse problema. Vejamos. Se em uma sala de aula há 50 alunos, dos quais 20 são garotas, do qual 20 são garotos e 30 são garotas, então vamos calcular aqui o percentual de garotos e garotas. Bom, para fazer esse percentual é simples. O raciocínio é sempre fazer a comparação de uma parte com o todo. Assim, por exemplo, quando eu quero o percentual de garotos, tá? Vamos chamar aqui de percentual de garotos, tá? Ou percentual masculino, tá bom? Então eu faço simplesmente o seguinte: eu comparo uma parte, que são os garotos, 20, com a referência do todo, que é 50. Assim eu obtenho que a razão que representa garotos em relação ao total é de 20 para 50. Tá? 20 para 50 nada mais é do que 40 em 100. Ou, se você preferir, 40%. Tá? 40%. Se eu quero saber, então, o percentual feminino, ou seja, de garotas, basta que eu compare o número de garotas, que são
30, com a referência total, que é 50. Então, 30 em 50 é a mesma coisa, a mesma razão que 60 em 100, cuja representação em porcentagem é 60%. Dessa forma, nós temos então que para calcularmos o percentual de garotos e garotas, basta que se faça a comparação da parte com o todo. Para o percentual masculino, eu obtive então 40%, e para o percentual feminino, eu obtive então 60%. Tá? Continuidade aqui, trazendo um problema que reúne as duas habilidades recém-comentadas, que são as habilidades de você calcular uma porcentagem de um todo, e a segunda habilidade que trata-se de identificar qual é a porcentagem correspondente a uma parte. Então vamos ao problema. 200 ingressos foram distribuídos entre 3 pessoas para serem vendidos. 90 distribuídos à primeira, 60 distribuídos à segunda e 50 distribuídos à terceira pessoa. No final da venda, a primeira pessoa conseguiu vender 80% de sua parte, a segunda 40% de sua parte e a terceira 60% de sua parte. Ou seja, a primeira vendeu 80% de 90, a segunda vendeu 40% de 60 e a terceira vendeu 60% de 50. Na letra A nós temos que responder quantos foram os ingressos vendidos. Isso aqui corresponde a calcular um percentual de um todo. E a letra B diz que no cômputo geral de 200 ingressos, eu quero saber qual o percentual de ingressos vendidos. Isso aqui trata-se da segunda habilidade, que é calcular o percentual correspondente a uma parte. Então vamos à resolução. Nós organizamos da seguinte maneira. A primeira pessoa recebeu 90 ingressos e ela vendeu 80% desses ingressos. Então, para saber quantos ingressos ela vendeu, basta que eu multiplique o 90 por 80%. Eu estou transformando o percentual em fração, tá? Então, fazendo essa conta, multiplicando 90 por 80%, eu obtenho então 72 ingressos. A segunda pessoa recebeu 60 ingressos e vendeu 40%. Então nós temos então 40% de 60 equivale então a 24 ingressos, tá? 6 vezes 4 é 24, esses 2 zeros aqui em cima eu cancelo com os 2 zeros embaixo. Isso é possível porque nós temos apenas uma multiplicação entre esses números. A terceira pessoa vendeu 60% dos ingressos. Então, 60% de 50 vale exatamente 30 ingressos, tá? Então, no total de ingressos vendidos, nós temos aí 72 mais 24 mais 30, então 102 com 24 dá 126. 126 ingressos é então o total vendido. 126 ingressos, então está respondida a letra A. Percebam que o que eu fiz aqui foi simplesmente calcular um percentual de uma referência, a saber 90, 60 e 50. Ok? Letra B, no cômputo geral de 200 ingressos, ou seja, numa referência agora de um total de 200 ingressos, nós sabemos que foram vendidos 126 ingressos. Então, isso quer dizer que o total de ingressos vendidos foi 126 ingressos, comparados com um total de 200. 126 dividido por 200.
tá? Então, se eu fizer a divisão desses dois números, eu encontro, então, o percentual de ingressos vendidos. Qual é o percentual correspondente a 126 ingressos de um total de 200? Fazendo essa divisão, eu encontro como resposta 0,63. 0,63. Esse 0,63 é o decimal correspondente, então, a 63%. Tá? Uma outra forma de pensar para encontrar o percentual correspondente a 126 comparado com 200 era simplesmente escrever essa fração em uma fração com um denominador 100. Afinal, porcentagem nada mais é do que uma fração com denominador 100. Então, quando eu comparo 126 para 200, está na mesma razão que 63 para 100, correspondente então a 63%. Notem uma nova forma de raciocínio, similar à primeira, e obviamente chegando então no mesmo valor. Então, respondidos os dois itens, nós temos que foi vendido um total de 126 ingressos, e esses 126 ingressos de um total de 200 corresponde a 63%, tá? Então, temos aqui trabalhadas as duas primeiras habilidades, que é calcular um percentual de um todo, e a segunda habilidade, que é fazer a correspondência de uma parte com o percentual. Trataremos agora de um novo tipo de problema, eu estou colocando aqui como terceiro caso. São os problemas de aumento e desconto, tá? Então, vamos lá. Um produto custava inicialmente R$ 54,00. Sabendo que o preço foi reajustado em 10%, calcule o novo valor do produto. Perceba o seguinte, perceba que não nos interessa aqui saber quanto foi o aumento. O que nos interessa aqui é saber o novo preço do produto após esse aumento de 10%. Tá? Então, nós podemos atacar esse problema de duas formas. Tá? Vamos colocar aqui a primeira forma, que é a mais intuitiva, a mais natural, né? Que consiste em calcular 10% de 54, como você já está careca de saber, 10% de um determinado valor, basta que eu multiplique esse valor por 10%. Então, a resposta aqui é 5,4. Em reais, R$ 5,40. Então, respondendo sobre qual é o valor do produto, ou valor final, eu obtenho simplesmente acrescentando em cima dos R$ 54,00 iniciais o valor, que é 5,40, resultando então num valor final de R$ 59,40. Essa é a primeira forma de resolução, talvez aquela que você mais utilize, tá? Só que eu vou apresentar aqui uma segunda forma, e essa segunda forma é a forma que eu aconselho a atacar esse tipo de problema, de modo a produzir soluções mais rápidas. Trata-se do seguinte: note, como eu terei um aumento de 10% em cima de um valor inicial, significa que o valor passará agora a ser 110% do que era. Por que 110? É simples, você tinha um valor inicial que era 100% e agora sofreu um ajuste de 10%, onde esse 10% é um aumento em cima dos 100. Portanto, nós teremos então que calcular quanto é 110% de 54. 110% de 54. Fazendo essa conta, nós encontramos exatamente os mesmos
os mesmos R$ 59,40. Só que de uma forma mais rápida, tá? Então vamos recapitular aqui esse processo de acréscimo, tá? Lembrando, esse tipo de raciocínio é quando eu quero o novo valor do produto. Tá? Dando prosseguimento a um exemplo que trabalha aquela habilidade, vamos então resolver a questão que caiu no Enem de 2014. Vamos lá. Uma pessoa compra semanalmente numa mesma loja sempre a mesma quantidade de um produto que custa R$ 10 a unidade. Como já sabe quanto deve gastar, leva sempre R$ 6 a mais do que a quantia necessária para comprar tal quantidade, para caso de eventuais despesas extras. Entretanto, um dia, ao chegar à loja, foi informada de que o preço daquele produto havia aumentado 20%. Devido a esse reajuste, concluiu que o dinheiro levado era a quantia exata para comprar 2 unidades a menos em relação à quantidade habitualmente comprada. A quantia que essa pessoa levava semanalmente para fazer a compra era de... Esse problema é extremamente bem elaborado. As contas, ao que parece, as contas são bem simples, mas há aqui uma questão de entendimento. Então vamos ilustrar para que cheguemos à resolução. Então a primeira coisa a fazer aqui é dar nome aos bois. E nesse caso aqui, os bois significam variáveis. Notem que nós queremos saber quanto essa pessoa levava inicialmente. Tá? Só que nessas equações nós temos também que levar em conta a quantidade de produtos que ela compra. Então é por isso que eu vou trabalhar com essas duas variáveis. Eu vou dizer que X é a quantidade em dinheiro que ela levava e N é a quantidade de produtos que ela comprava inicialmente. Vamos colocar aqui inicialmente. Tá? Então vejamos o seguinte. Primeira pergunta que eu faço aqui. Qual era o valor do produto na primeira situação? Bom, o valor do produto era R$10. Tá? Qual era o valor do produto na segunda situação? Bom, se você reparar bem na questão, você vai ver que em um certo dia o preço do produto aumentou em 20%. Ora, se eu quero saber o novo preço do produto após um aumento de 20%, eu vou multiplicar os meus R$10, que era o valor inicial, por 120%, porque eu não quero saber o valor do reajuste, eu quero saber o valor após o reajuste. Tá? Então, multiplicando R$10 por 120%, nós obtemos exatamente 12. Então, na segunda situação, o valor do produto é agora de R$12. Tá? Lembrando que a quantia em dinheiro que ela levava é exatamente a mesma nas duas situações. Tá? Só que, na primeira situação, a quantidade de dinheiro era suficiente para comprar uma determinada quantia, que eu chamei aqui de N, de um produto que custa R$10 a unidade. Portanto, se eu quiser saber quanto ela levava, basta que eu faça R$10 vezes o número de produtos. Agora, se você lembra bem da questão, vai ver que ela sempre levava mais R$6 para despesas extras. Portanto, o valor a ser levado por esta pessoa era um valor que comprava-se N produto de R$10, acrescidos então de R$6, que ela levava para eventuais despesas. Tá? Bom, na segunda situação, nós temos então que o valor levado era o mesmo, que é X, que eu não sei quanto é.
Porém, agora, na segunda situação, se você lembra bem, eu compro 2 unidades a menos. Portanto, basta que eu multiplique o novo valor, que é R$12, pelo número de objetos comprados, que agora é 2 unidades a menos, e, portanto, é N menos 2. N menos 2 representa 2 unidades a menos do que no caso anterior. Tá? Bom, agora é só fazer o comparativo dos valores levados, que podem ser expressos na primeira situação por 10n mais 6 e na segunda por 12 vezes n menos 2. Então, comparando os valores de x na primeira e na segunda situação, nós obtemos então a seguinte equivalência a partir desses valores. Uma delas é que diz que 12 vezes n menos 2 é igual a 10n mais 6. Essa aqui é a quantia gasta na segunda situação, que é exatamente a quantia que ela carrega na primeira situação. Então, você tem essa igualdade. Obviamente, aqui, quando eu fizer essa resolução de equação, eu encontro o valor da quantidade de produtos que ela levava inicialmente. Tá? Então, resolvendo essa equação, nós temos aqui, aplicando a distributividade, 12n menos 24 igual a 10n mais 6. Trazendo quem tem n para o primeiro membro e quem não tem n para o segundo, nós temos então 12n menos 10n igual a 6 mais 24. Bom, 12 menos 10 é 2. 6 mais 24 é igual a 30. Portanto, n é igual a 30 dividido para 2, que é igual a 15. Como n é a quantidade de produtos, eu sei que na primeira situação ela comprava 15 produtos. Aliás, 15 unidades do produto. Mas o que me interessa aqui não é a quantidade de produtos comprados. O que interessa na questão é saber quanto ela levava semanalmente. Ou seja, eu quero saber o valor de x. Então, basta que eu substitua o valor de x em qualquer uma dessas duas situações. Porque, notem, o valor a ser levado não muda de uma situação para outra. Então, se eu substituir o valor de n igual a 15 nessa equação aqui, eu tenho 10 que multiplica 15 somado com 6. Então, a quantia levada semanalmente é 10 vezes 15 é 150, somado com 6 é 156. Então, R$156 é a quantia em reais que ela levava semanalmente, que nós podemos atestar aqui na letra B. Podemos assinalar aqui na letra B de bola. Ok? Então, vamos agora a mais uma habilidade. Trata-se, então, de um problema que fala sobre taxas sucessivas. Se você está antenado, você vai ver que esse é o quarto tipo de problema. O primeiro foi calcular uma parte de um todo. O segundo foi encontrar o percentual correspondente a uma parte. O terceiro trabalhava com aumentos ou descontos. E um quarto tipo de problema agora são de taxas sucessivas. É quando eu apresento, então, um aumento ou um desconto sucessivo. Tá? Para isso, vamos ilustrar a partir de um exemplo. Considere o seguinte caso. Um servidor municipal recebeu 2 aumentos sucessivos de 10% no seu salário. Então, ele recebeu 2 aumentos sucessivos, um de 10% e um outro aumento de 10%. Podemos dizer que, ao todo, ele recebeu um aumento de 20%? Sim ou não? Tá? Em seguida, justifique. E em caso negativo, qual é o percentual de aumento correspondente aos 2 meses? Então, vamos fazer o seguinte, pause o vídeo e pense um pouquinho.
nós tivemos aí 2 aumentos sucessivos. Esses 2 aumentos sucessivos de 10% correspondem a um aumento de 20%? Pense um pouquinho. E aí, qual foi a conclusão que você chegou? Vamos conferir então a resposta? Então vamos lá. A resposta é negativa porque quando eu fiz o segundo reajuste, eu não fiz o segundo reajuste em cima da quantidade inicial. Eu já fiz um reajuste em cima de uma quantia já aumentada, tá? Então é por isso que esse aumento não foi de 20%. Você pode pensar isso aqui como se fosse uma avalanche, tá? Uma avalanche, ela começa lá em cima, lá no topo, com um determinado valor, aí ela aumenta, só que quando ela aumenta pela segunda vez, ela já não aumenta em cima da quantidade inicial, e sim em cima de uma quantidade já aumentada, tá? Vamos tentar exemplificar isso de uma forma mais clara. Então imagina o seguinte, imagina que o salário do indivíduo fosse lá R$1.000. Quando ele teve o primeiro reajuste, que é de 10%, o valor final agora passará a ser 110% de R$1.000. E isso aqui corresponde a, vamos lá, corresponde a R$1.100. Vamos então para o segundo reajuste, que é um reajuste de 10%, só que agora calculado não mais sobre em cima de R$1.000, então mais sobre um valor de R$1.100. Então basta que eu faça R$1.100 multiplicado por 110%. 110%, lembrando, é um reajuste de 10% em cima dos R$110. Então, fazendo essa multiplicação aqui, eu cancelo esses 2 zeros. 11 vezes 11 é 121, acrescento mais um zero. Então, nós temos então 1.210. Então, eu saio de R$1.000 para R$1.210. Isso indica um aumento de R$210. E esse aumento de R$210 sobre 1.000 corresponde então a 21%. Então é por isso que os 2 aumentos sucessivos de 10% não implicam num aumento de 20%, e sim implicam num aumento de 21%, tá? Então vejamos qual é o procedimento para que eu então calcule aumentos sucessivos. É muito simples, basta que eu multiplique os valores reajustados entre si. Como assim, professor? É simples. Então vamos lá. O valor inicial é um valor que eu posso dizer que é X. E se eu tenho um aumento de 10%, basta que eu multiplique então por 110%. E em seguida eu tenho um novo aumento de 10%, então basta que eu multiplique por 110%. Tá? Quando eu faço essas multiplicações de 110% vezes 110%, que eu inclusive posso fazer isso via números decimais, né? Sabemos que 110% nada mais é do que 1,1, tá? Multiplicado por 1,1 vezes o valor inicial que era X, então isso aqui dá 1,21. 1,21 representa então um aumento de 21%, tá? Vamos então fazer isso em uma questão problema, tá? Então, tratemos então de mais uma questão do Enem de 2014. Os vidros para veículos produzidos por certo fabricante têm transparência entre
70% e 90%. Então essa é a transparência dos vidros, dependendo do lote fabricado. Isso indica que quando um feixe luminoso incide no vidro, uma parte entre 70% e 90% da luz consegue atravessá-lo. Bom, os veículos equipados com vidros desses fabricantes terão instalados nos vidros das portas películas protetoras, cuja transparência, dependendo do lote fabricado, estará entre um mínimo de 50% e um máximo de 70%. Considerando que uma porcentagem P da intensidade de luz proveniente de uma fonte externa atravessa o vidro e a película. Então notem o seguinte, notem que existem duas barreiras, a do vidro e a da película, sendo que a transparência do vidro varia de 70% a 90% e a transparência da película de um mínimo de 70% e um máximo de um mínimo de 50% e um máximo de 70%. Tá? Então, dessa forma, eu quero saber, considerando P, a intensidade da luz que passa pelo vidro e pela película, qual é, então, o intervalo de variação deste P. Então, eu ilustrei aqui da seguinte forma. Coloquei aqui uma barreira, a barreira correspondente ao vidro e a barreira correspondente à película. Tá? E aqui eu coloquei os feixes luminosos. Aqui eu tenho 100% dos feixes luminosos. Só que, ao passar pelo vidro, não passa mais 100%. Passa apenas um intervalo que é de 70% a 90%. Portanto, passam apenas 90% até 70%. Ou melhor, passa de 70% a 90% desses raios. Então, aqui eles já sofreram um bloqueio. Então, quando eu tiver um novo bloqueio, que é um bloqueio da película, que aqui varia de 50% a 70%, eu tenho 50% a 70%, não mais do 100% de raio, mas sim de uma quantia já alterada. Tá? Então eu quero saber qual é o intervalo que contém o máximo e o mínimo da intensidade dos raios que ultrapassam. Então vejamos, o mínimo nada mais é do que 50% de 70%. Tá? Então vamos lá, vamos fazer a multiplicação. São taxas sucessivas, você multiplica essas taxas entre si. Eu vou trabalhar aqui em decimais. Eu acredito que para este caso é melhor transformar esses percentuais em decimais. Então 70% equivale a 0,7 e 50% equivale a 0,5. Portanto, se passa um mínimo de 70 e depois desses 70 um mínimo de 50, então basta que eu multiplique 0,5 vezes 0,7. Isso aqui dá 0,35. Então, o mínimo que passa pelas duas barreiras é 35%. E o máximo que passa pelas duas barreiras? Bom, é simples. Basta que eu multiplique o 0,9, que é 90%, por 0,7, que é o 70%. Passando, então, pelas duas barreiras, apenas fazendo a multiplicação, 0,63. Então, isso quer dizer o que, professor? Vamos lá, vamos recapitular isso aqui. O raio vinha com 100%. E ele passa por uma barreira de 70% e em seguida por uma barreira de 50%. Nós estamos trabalhando com os números mínimos e chega então a apenas 35%.
Esse é o percentual mínimo de raio que passa. Agora vamos trabalhar no máximo. O máximo, os raios vinham a 100%, passam por duas barreiras, uma de 90%, apenas 90% passam pela primeira barreira, e 70% dos que passam pela primeira passam pela segunda. Então, ao todo, nós temos aqui, fazendo essas contas, 63%, que são os números aqui já encontrados, tá certo? Então, de acordo com as informações, o intervalo de porcentagens que representa a variação total possível de P é um mínimo de 35% e um máximo de 63%. Estamos aqui com a letra A. Ok? Bom, então, com esse exemplo, nós finalizamos essa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham estado atento a todas as sutilezas desse assunto que é porcentagem, que apesar de ser muito simples, pode envolver aí uma grande variedade de questões. E aqui eu trabalhei as questões que eu considero principais, tá? Bom, com isso nós chegamos ao final dessa aula, onde nós trabalhamos aqui 4 habilidades na resolução de problemas com porcentagem, tá? Só recapitulando, na primeira habilidade, nós calculamos uma porcentagem de um total. Fazendo o quê? Fazendo a multiplicação da porcentagem pelo valor total. A segunda habilidade foi calcular o percentual correspondente a uma parte. E como é que se faz isso? Você simplesmente compara a parte com o todo e faz uma divisão para encontrar a porcentagem. Depois nós trabalhamos com o valor final de um produto, após aumento ou desconto. Como é que se faz para encontrar o valor final de um produto após um aumento? Basta que eu multiplique o valor inicial pela porcentagem aumentada. Se for um aumento de 10%, multiplique por 110%. Se for um aumento de 20%, multiplica 120%. Ah, professor, e se for um desconto de 20%? Bom, um desconto de 20%, aí você multiplica por 80%. Porque se foi descontado 20, restaram 80. E um último tipo de problema, que é o problema de aumentos ou descontos sucessivos. Então, nesse caso, basta você multiplicar as taxas sucessivas entre si. Então, nós finalizamos essa aula. Eu espero que vocês tenham aproveitado o máximo. Façam os exercícios propostos. Os exercícios serão encaminhados a partir do link que nós iremos disponibilizar para vocês. E esperamos que vocês tenham o máximo proveito, tá? Então, forte abraço e até a próxima.